Agência Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista Primaz. Hoje a gente recebe aqui nos nossos estúdios o Anthony Christian. Ele é agitador cultural de Ouro Preto e se tornou assim uma grande referência do audiovisual aqui, né, na região dos Inconfidentes. O Anthony ele é idealizador da Miratu Filmes, que é uma produtora com foco em narrativas que contemplam memória ancestral e a cultura popular brasileira. Bom dia, Anthony. É um prazer receber você aqui. Muito obrigada por aceitar, né, o nosso convite. Como ponto de partida, assim, eu gostaria que você contasse um pouco para a gente, né, da sua história, da sua trajetória. Então, como que começou, a sua trajetória mesmo, né, nesse meio do audiovisual? Teve algum momento específico que despertou a sua vontade, assim, de captar o mundo à sua volta? Como que foi isso? Bom dia, Pedro. Queria agradecer aí pelo convite. Acho muito massa a gente estar criando essas trocas, né? Eh, então, eu acho massa começar falando que o audiovisual, o cinema, ele tem muito essa questão com a ferramenta, né? Ferramentas são caras, o material é caro, então meio que eu acho que são os principais desafios, assim, para você começar. E, e eu e eu me mudei para Ouro Preto com 12 anos e dos 12 até os 18, assim, nunca tive contato, assim, com a ferramenta mesmo, uma câmera, minha, né? Eu consegui, um amigo me emprestava às vezes, aí eu começava a gastar onda. Só que fui comprar, assim, a minha primeira câmera com 18 anos, que eu já trabalhava quando era adolescente, então não consegui juntar dinheiro, comprei a câmera. E isso tipo, mudou, assim, todo o meu olhar, porque acaba que é isso, né? Eu, quando era adolescente, ficava brincando com o celular, foto, vídeo, e ali começou, assim, um pouco desse contato com a ferramenta, né? E aí, logo em seguida, consegui comprar uma câmera, consegui eh, explorar mais esse universo, né? E em primeiro momento foi muito pensando também na questão de trabalho também, né? Porque eu sou um trabalhador do audiovisual e então era uma ferramenta de trabalho também, né? Não só uma ferramenta de criação, né? É um pouco dos dois. E desde então eu realizando trabalhos experimentais, autorais, criativos, comerciais, institucionais, desde aquela época, assim. Então, uns 7 anos que eu venho trabalhando, sendo trabalhador do audiovisual, né? E aí eu acho que vale falar um pouco dessa trajetória, de como que foi dos 18 anos até agora o Anthony com 25 anos, assim, eu acho interessante falar isso porque eu acho que foi uma coisa, várias camadas, né? Processo. É um processo longo, assim, Uhum. o cinema é um processo muito longo, né? Principalmente no Brasil, principalmente no interior do Brasil, né? Fora do eixo Rio-São Paulo. E aí, com 18 anos, nos 18 aos 20, eu comecei muito nessa lógica mais de conseguir uns freelas. Eu, com 18 anos, também passei na faculdade, então estava fazendo faculdade, fazendo uns freelas, então estava meio que nesse rolê, assim. E aí, o que que mudou, acho que mudou muito, assim, na questão do cinema, assim, na questão de eu me entender como um artista, como realizador cultural, foi a Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc de 2020, eu acho que ela moldou uma geração, assim, de artistas que a lei porque a lei de incentivo à cultura é essencial, né? Porque acaba que a gente tem muitas mentes criativas, todo mundo tem potencial criativo e a gente tem muitas mentes criativas, muitos olhares, e acaba que, pelo sistema que a gente está inserido, a gente tem que trabalhar, tem que estudar, e às vezes esse tempo de criação ele vai ficando, ele não vai sendo como prioridade, assim. Então acaba que quando você tem um incentivo público para esses jovens criarem, é outra história. Por mais que muitas vezes esse incentivo público, principalmente hoje em dia no Brasil, ele está muito escasso e ele muitas vezes não paga nossas contas, ele realmente ele é um incentivo para fazer acontecer. Mas é importante mesmo assim, porque isso molda trajetórias, né? Qualquer artista, qualquer pessoa que passou por um processo que agora, um exemplo, Kleber Mendonça, que
agora lançou o Agente Secreto e tá completamente hypado no cinema nacional. Ele teve que fazer teve que ter a sua caminhada até chegar nisso, né? Então, e para fazer essa caminhada, precisa de iniciativa cultura, porque cinema é uma arte coletiva, cinema é uma arte que por mais que tem toda essa romantização de que câmera na mão, cinema de guerrilha, e realmente dá para fazer cinema sem dinheiro, só que não é ideal. O ideal mesmo é ter grana, porque é caro, é equipamento caro, é uma equipe. Então, é muito importante assim esse apoio financeiro e, enfim, voltando a Aldir Blanc, então ela me mudou muito assim, porque com ela eu consegui criar meio que um embrião ali do que seria Miratu agora também. Porque eu comecei a fazer mais trabalhos híbridos com outros artistas e comecei a fazer trabalhos autorais também, como o curta-metragem ao redor, que eu fiz com o Uriel co-dirigiu comigo, teve a atuação do Sarto e direção de som do Luan Carlos. E aí, então esse filme meio que foi um início, assim, para eu entender esse universo da economia criativa, né? Porque é isso, né? Acaba que por mais que a gente tem que quer contar nossas histórias, tem as nossas observações do mundo, quer criticar algo, então mesmo a gente querendo fazer isso, é muito importante ter esse apoio do setor público, né? Até Hollywood tem esse apoio do setor público, que muitas vezes até pelos militares mesmo, os militares dos Estados Unidos apoiam Hollywood, apoiam o cinema hollywoodiano, então meio que não existe livre mercado ali. Isso é existe um apoio até no país mais liberal que a gente tem, existe um apoio público para o cinema acontecer. Então, existe toda essa movimentação do Brasil de criticar a Lei Rouanet, de criticar dinheiro eu tô fazendo arte, fazendo balbúrdia com impostos, né? Só que assim, até os Estados Unidos faz isso, sabe? Então, é isso, assim, o cinema, ele, por mais que é uma arte, ele também é um mercado, e e no Brasil agora a gente precisa se mobilizar, assim, para reivindicar isso, né? Porque a gente passou aí por alguns anos bem conturbados politicamente no Brasil, e aí agora tá tendo, o Lula voltou, então meio que tá tendo um apoio, mas ainda não é suficiente. Eu acho que vale lembrar também, eu tô fazendo várias voltas, mas assim, vou voltar lá. Ficar tudo no mesmo fio, Ah, assim. não, fechou. E também vale lembrar que assim, né, a gente tá vivendo um grande glamour assim do cinema nacional, onde estou aqui, Agente Secreto, só que qual que é a realidade disso nos trabalhadores do audiovisual, sabe? Não existe, tipo, não tá glamorizado igual a gente acha que tá. É muito lindo tudo que tá acontecendo, né? Nesse cenário mundial, pelo cinema, os olhos mundiais vendo o cinema brasileiro, Reconhecimento, esse assim. reconhecimento. Só que, assim, isso não está se refletindo tão bem nos trabalhadores do audiovisual. Então, eu acho que é muito importante falar isso, porque é isso, né? Ainda assim, existe um eixo Rio-São Paulo, por mais que eu acho que o cinema, eu acho não, é um fato, o cinema de Minas Gerais, o cinema de BH está crescendo muito, isso é muito bonito de se ver, só que ainda assim é guerrilha. É guerrilha no sentido de, não é porque é um filme que tem orçamento que não é um filme independente, porque um filme mesmo com orçamento é um filme no cenário atual do Brasil, de Minas Gerais, dos exteriores do Brasil, é um filme independente, porque cinema é muito caro de se fazer, né? Então, eu acho que é importante estar falando um pouco disso, né? Para falar um pouco dessa minha trajetória também, porque acaba que de 2020 para cá, por exemplo, os últimos 5 anos que eu venho trabalhando com audiovisual e cinema, é isso, né? É um trabalho que não paga as contas. A gente corre atrás e trabalha muito, só que a realidade é que o interior de Minas Gerais, ainda assim, existe um sucateamento enorme, assim, da produção audiovisual cinematográfica. Então, voltando à questão da Audio Blank, então acaba que em 2020 tive esse processo e fiz muitos trabalhos que acaba que é isso, né? Foi, foi bastante grana, assim, do governo,
que foi disseminado entre estados e municípios para artistas, produtores locais poder realizar, né? Houve eventos ou festivais ou produções audiovisuais, né? Uhum. E aí acabou que em 2021 eu fiz todo esse rolê da pandemia, né? Essa energia da pandemia, de isolamento. Uhum. Eu fiquei 1 ano e meio assim, sem ver meus avós. E aí, quando eu fui ver finalmente eles, eu decidi gravar. Aí nisso já nasce essa mente da memória, assim, essa minha trajetória, né? Porque memória sempre esteve presente, assim, porque. Olha, eu vou começar a responder várias perguntas sem querer, assim, né? Não, não tem problema. Porque acaba que, pro nascimento da Miratu, teve que ter essa trajetória minha, né? E a Miratu, ela vem como esse conceito que vem da. Ih, peraí, embolei todo. Pode ir. A Miratu, ela vem desse conceito que valoriza a memória, né? A Miratu vem da cozinha da minha avó, a Miratu vem da horta do meu avô, a Miratu vem da folha de arruda que minha mãe coloca na orelha, é, que ela aprendeu com o vô dela. Então, é todo esse contato de saberes ancestrais, de cultura popular brasileira. E então todo esse conceito da Miratu que é agora, que é uma produtora audiovisual e cultural daqui, que também é um conceito que eu estou desenvolvendo, assim, que também é uma pesquisa que eu estou desenvolvendo, porque é isso, assim, porque a Miratu é 100% a minha transmutação para esse conceito, a minha trajetória para esse conceito, lógico, carregado com toda a bagagem que eu fui tendo de trocas com minhas amizades, com as pessoas que eu trabalhei, né? A Miratu não é só sobre mim, mas também de todas as pessoas que estão no meu entorno, né? Só de falar que ela vem da cozinha dos meus avós, fala que, sabe, vem da minha mãe, do meu bisavô, assim, também vem das minhas amizades, então isso já torna a Miratu essa essência do coletivo do cinema, né? É, e, e também a Miratu vem desse hibridismo artístico também, porque acaba que é isso, não tem como falar de cultura popular brasileira, de saberes ancestrais brasileiros, sem falar da arte brasileira, assim, que é muito rica, né? E a gente vê, né, o que está acontecendo agora, essa apropriação cultural que está tendo Sim. fora do país, que o Brasil corre, essas coisas. Só que assim, é nosso, né? E então a gente também tem que lutar por isso também, né? Reivindicar o que é nosso e também, porque também é isso, é muito fácil vir uma indústria cultural de fora do país que tem um capital maior, apropriar nossa cultura, enquanto a gente não tem verba, não consegue mobilizar a nossa cultura, né? Então, eu acho que é muito importante a luta do setor cultural. Eu falo isso pensando aqui numa perspectiva até desse território aqui, que a gente está num local onde é um local histórico, que tem um seu valor histórico e que hoje em dia é dominado pela mineração também, né? Então acaba que trazer perspectivas de outras formas de economia é muito importante, né? Então eu acredito muito no futuro de Ouro Preto e Mariana como polos tráficos, mas isso não é uma coisa que se faz sozinho, né? Isso é uma coisa que tem que ter um trabalho coletivo, tem que ter uma mobilização, porque assim, senão não vai para frente, né? Então a gente vê a UFOP agora que está perigando aí abrir um novo curso de cinema, só que também não é só o UFOP, tem, existe uma cultura e histórias muito ricas em Ouro Preto, em Mariana, que tem que ser contadas. E muitas vezes elas são ofuscadas pelo cenário turístico, histórico, preso nesse fantasma do passado, e também muito preso também à própria mineração, que ainda assim é fantasma do passado, né? Porque é só uma releitura do que era no passado, assim. Então a gente precisa mobilizar mesmo para transformar esse cenário de Ouro Preto e Mariana num cenário cinematográfico. Assim, a gente é muito rico, cara. A gente tem ótimos artistas plásticos, pichadores, DJs, músicos, MCs. eh, na universidade tem curso de música, tem curso de cênicas, tem jornalismo. Então, assim, a gente tem tudo
Aí tem um cenário, tem as histórias da cidade, das pessoas da cidade, tem tudo para ser uma potência cinematográfica, só que a gente só é cenário. Vem produções de São Paulo para cá, vem produções do Rio para cá, apropriam desse espaço e vão embora. Sim. Então acaba que tem que existir uma mobilização aqui para isso, porque eu acredito muito no potencial cinematográfico daqui, né? E eu acredito que é possível, sim. Não é fácil fazer isso, porque é isso, né? O que a gente precisa fazer é mobilizar, é pressionar o setor público, tanto a nível federal, estatal, municipal, pressionar eles, mostrar para eles que aqui tem potência, para a gente conseguir verba. Então, acho que isso é uma coisa essencial, assim, para essa região crescer na economia criativa, né? Porque, igual eu falei, nem Hollywood faz cinema com livre mercado. Sim. E eu acho que é igual você falou também, né, acho que como agente cultural, você pode confirmar isso também, é essa importância de conhecer também, a burocracia dos editais, né, conhecer mesmo das leis, né, de incentivo à cultura para se apropriar de tudo isso, Aham. para poder fazer E aí que vem acontecer. o sucateamento também, porque nesses 7 anos, eu fui cinegrafista, roteirista, diretor, social media, jornalista, distribuidor, produtor executivo, tudo. Porque acaba que é isso. O que que o mercado faz principalmente o mercado no interior do Brasil, faz com, eu falo mais da visão do cinema, mas eu acredito que em outras áreas, com certeza também tem isso que é essa lógica atual do neoliberalismo que a gente está inserido, faz com que a gente tenha esse acúmulo de função. E isso não é o ideal, porque isso bloqueia até o processo criativo da coisa, sabe? É, eu atualmente tô gerindo 5 projetos, ao mesmo tempo que eu tenho um trabalho fixo, porque é isso, né? Não dá. Se eu tô gerindo 5 projetos que eu escrevi, eu idealizei. Esses 5 projetos não pagariam minhas contas, mesmo eu fazendo acúmulo de função. Então, por isso que eu tenho que trabalhar num emprego fixo e gerir 5 projetos. Então, acaba que isso traz bloqueio criativo, isso traz um processo. Porque acaba que o cinema, ele nasce da observação, da reflexão, da crítica dessa realidade que a gente está inserido. E assim, como que a gente consegue tempo para isso, sendo que a gente está sobrecarregado com o acúmulo de função e com baixo salário. Existe até planilhas, né, de sindicatos para poder realmente valorizar esse trabalho, só que assim, isso não é real, isso não acontece de fato, porque artista, realizador cultural, cineasta, produtores culturais, produtores audiovisuais, estão sofrendo com a pejotização. Então acaba que é isso, não existe carteira assinada pra gente. E isso é um sucateamento que está vindo de anos e a gente tem que reverter isso, a gente tem que procurar formas de lutar pelos nossos direitos, porque acaba que a verdade é essa, a gente está lidando com migalhas, assim, e tem que ver uma forma de a gente superar isso, assim, porque eu fico muito preocupado que a gente vê a Netflix, por exemplo, a gente abre o catálogo da Netflix. E aí ele é tudo igual, assim, as mesmas cores, mesmas luzes, mesmos enquadramentos, mesmas narrativas. É tudo criado para algoritmo. Então acaba que é esse mundo que a gente quer viver, onde o entretenimento está se tornando uma coisa padronizada, sendo que a gente tem histórias incríveis para ser contadas, assim, na casa do lado, na casa dos nossos avós, nos mestres, artesãos e artistas, sabe? Então, acaba que nós Jacubas nasce um pouco daí também, desse pensamento que a gente tem que estar com o que está no nosso entorno. Para nós, para os nossos e para o mundo também. Só que tem que ser criado o que está no nosso entorno, assim, que a gente observa, que a gente reflete. Porque senão a gente vai entrar nesse molde que eles estão querendo impor pra gente, que assim, que é o que é vendível, né? E acaba que é muito voltando muito para a lógica do mercado. Só que é uma lógica do mercado onde o trabalhador desse mercado está completamente sucateado também, né? Então acho que é muito importante assim fazer essa reflexão. Mas aí voltando na trajetória, é, então 2021 eu fiquei 1 ano e meio sem ver meus avós.
e fui lá ver eles e com esse intuito de querer gravar. Queria gravar eles, o cotidiano, assim, queria ficar um dia inteiro acompanhando, acordar 4h30, 5 horas da manhã com meus avós, ia filmar tudo até o fim do dia, assim. E a ideia mesmo era trazer essa questão cíclica, esse processo natural também, humano, e, e de uma forma mais poética e tal. E aí fui, gravei tipo, um videozinho de 48 segundos, assim. Foi muito caótico esse processo, porque meio que aquele aperto no peito de que a gente tá. Fui encontrar meus avós, na época de pandemia. Aí aquela coisa toda, Bolsonaro atrasando Sim. tudo, e o absurdo tudo que foi acontecendo, aqueles corpos, muitos Aquele corpos, peso, aquele né? peso, muitos corpos, aquelas imagens pesadas dos caixões, lá em Manaus, aquele acúmulo de caixões, aquilo ali era muito forte pra gente. E nem quero muito voltar, porque, nossa, traumas e traumas, né, que a gente Não. tem disso. Mas, assim, a morte era uma coisa, assim, muito, muito presente no nosso cotidiano ali. E aí eu pensando nos meus avós, e eu fazia chamada de vídeo, aquela coisa meio tipo assim, nossa, tipo, tem uma tela aqui bloqueando de eu escutar a risada do meu avô, de eu comer o fruto da minha A avó. distância, assim. E aí acaba que eu fui. Aí nisso que eu fui no intuito de gravar, e aí gravei, voltei. Nisso que eu voltei, eu presenciei um acidente, cara, de carro, assim, muito pesado. Nunca vi. Eu rodo de carro, assim, estrada, assim, muitos anos, e sempre tem alguma coisa, assim, estrada é muito perigoso mesmo. Só que aí aconteceu uma coisa que realmente foi mais forte, assim, pra mim, que eu tava numa via, aí tinha um caminhão vindo na via contrária, e aí, quando passou pela gente, assim que passou, eu escutei um estrondo. Quando a gente olhou para trás, o caminhão colidiu com o carro que estava atrás da gente. Então foi uma sensação, sabe, todo esse sentimento que eu estava sentindo já, com o rolê de encontrar meus avós, de filmar eles, todo esse processo de reencontro. Eu vivo esse processo de quase morte. E aí, aí eu chego em Ouro Preto, comecei a editar, assim, e aí, tipo, foi uma edição, assim, de bem rápida, assim, de peguei 8, rápido, assim, né? Um dia, assim, eu mandei, e aí. E aí é isso, e foi uma coisa meio que fiz pra mim, sabe? Eu fiz um registro pra mim, assim, nunca foi algo, assim, de realmente colocar, de pensar nessa distribuição de outras pessoas vendo. Eu postei no Instagram. Aí nesse que eu postei no Instagram, foi muito louco, assim, a recepção, porque as pessoas se identificaram, né? Porque era isso, né? Era sentimento muito coletivo, né? E aí, anos passaram, isso é 21. Aí em 23, eu vi um festival belga, uma inscrição pro festival belga para um festival belga de filmes verticais. Eu pensei, pô, eu gravei na vertical, vou mandar esse vídeo que eu tenho. Nisso que eu mandei, é, eu ganhei o prêmio, assim, de melhor filme. Aham. E Melhor obra documental. melhor obra documental, e assim, foi uma questão que, assim, me chocou muito, porque acaba que aí que tá o rolê da trajetória, né? Porque lá, Cristo adolescente, meio que curioso com a tecnologia, querendo experimentar, querendo brincar. Aí lá o Cristo com 18, comprando, conquistando a sua primeira câmera e começando a brincar com outro processo agora, sai do celular, vai para a câmera. E aí, Christian, 2021, gravando, tendo um dos seus primeiros processos cinematográficos, de por mais que seja independente, ainda assim de set, de gravação, dessa loucura toda, porque eu acho que a galera não tem muita noção, assim, de como um set de filmagem, assim, é loucura, é trabalho braçal, intelectual, é uma mistura de processos e desgastes Tem que fazer energéticos. tudo um pouco, né, também, né? É, numa lógica industrial, acaba que Não, existe as caixinhas, assim, setores. Só que nessa lógica, assim, do cinema do interior de Minas Gerais, você faz de tudo um pouco. E a correria. Então acaba que tive esse processo ali também. Aí, processo até de gravar casamento, trabalhar casamento, que é uma coisa que, assim, não faço mais. Mas é isso, eu não lembro quem falou isso, mas um artista uma vez falou que até para você ser um artista abstrato, você precisa entender e passar pelas outras artes e movimentos artísticos
e processos e técnicas artísticas, porque é isso, né? Para a gente expandir, porque acaba que você criar isso, você ter essa noção técnica, você ter esse repertório e você também ter essa observação e vivência. Então, e também colocar o seu sentimento naquilo. Então, acaba que é toda essa mistura. Foi bom para você entender também o que você queria, né? Total. Optar e tal, porque como você passou por tudo um pouco, você viu, né? Ah, não quero gravar casamento, eu quero fazer isso, entendeu? Então eu acho que também é um processo importante. É, porque vem muito daquela lógica de que eu tenho essa ferramenta e eu preciso trabalhar. Eu estou no sistema capitalista, eu preciso trabalhar, preciso de grana, preciso pagar minhas contas. E acaba que esses freelas foram vindo muito nisso, assim. Atualmente, esse ano, eu não tô pegando muito freela, por exemplo, assim, porque como que eu acumulo vários projetos para esse ano e eu tô com trabalho fixo, eu não tô pegando freela. Então, eu tô num processo bem mais, por mais que tá correria, caótico, tá sendo um processo bem mais. Tô fazendo coisas que eu gosto de fazer e histórias que eu quero contar e, e registrar memórias que eu quero registrar, assim, que eu acho importante, que eu boto fé e não um casamento ou um vídeo comercial, assim. E eu quero continuar nessa lógica porque isso é muito importante, assim, é muito importante em vários aspectos, fazer esse registro de memória. E ele só é possível por causa do setor incentivo à cultura vindo do setor público. Então é muito importante, e friso mais uma vez a importância da luta pelo que o setor cultural precisa ter com o financiamento público da cultura. É, é isso. Eu acho que você pode guiar para outra pergunta agora, que é Não, eu acho que como a gente meio que eh, pegou esse gancho, assim, eu acho agora, principalmente, né, do curta e tal, do Festival Belga, acho que a gente não podia ficar nessa um pouco, porque eu queria questionar justamente isso, assim, sabe? Eu acho, pelo que a gente vem conversando, né, eu vi que você não esperava todo esse retorno, né, que o curta te trouxe, assim. Foi para um festival belga e tudo mais. Para quem não sabe, gente, o curta é assim que o fim se torna início, sim. né? Que o Christian estava falando. Além, né, de levar o prêmio de melhor obra documental, né, no festival belga, que foi o Point of View, né? Ele também foi exibido na 28ª edição da Mostra de Tiradentes. Então, tipo assim, foi uma grande coisa, né? Um grande sucesso e tal. E eu queria saber o que significou para você, então, eh, ver esse trabalho ocupando esses lugares. Porque pelo que a gente vem conversando, né, todo essa sua trajetória, o Christian de agora, sabe, como que foi para você ver isso? Não foi uma coisa que você esperava, mas do que você tira, assim, todo esse sucesso que teve e tal, o que você pode contar, assim? Ah, cara, eu acho que vem muito esse rolê do coletivo, assim, dessa memória coletiva, né? Porque é isso, desde quando eu postei lá no Instagram e muita gente mandando mensagem, muita gente falando que chorou, muita gente emocionada, nisso eu já tinha entendido, assim, que esse poder, assim, da memória coletiva, né? E aí vendo esses frutos sendo colhidos lá na frente, 2 anos depois, aí 4 anos depois, não, 4 não, 5, 2021, 4 anos depois, para Tiradentes, que foi uma coisa assim muito louca mesmo, assim, de ver que uma coisa que eu fiz lá atrás tá repercutindo, uma coisa que eu fiz mesmo do coração mesmo, assim, uma coisa que eu fiz para mim, porque que é isso, né? Eu queria registrar os meus avós, assim, eu queria contar a história deles, mesmo que sem ser nada direto, porque é um curtíssimo, de 48 segundos, só que fala muita coisa, né, e é muito simbólico, mesmo sendo muito curto, né. Então eu acho que é muito sobre isso, sobre essa memória coletiva, e aí que entra também a Miratu. A Miratu nasceu em 24, e ela nasce muito como como ela assim que o fim se torna o início, ele tem muito o embrião, assim, da Miratu. Porque, igual eu falei, a Miratu ela nasce da cozinha da minha avó, nasce da horta do meu avô, da folha de arruda que minha mãe coloca na orelha. Então acaba que é isso, assim, a Miratu vem desse local, e esse nome Miratu, acho que é até massa também citar que quem me ajudou a criar foi a Pagu,
Porque que acontece? Criar uma produtora audiovisual é uma coisa que eu queria fazer já tem anos. Só que tinha uma coisa que estava me travando, era o nome. Tava com muita dificuldade de criar um nome para ela. Porque é isso, eu queria criar a Miratu nesses três sentidos, né? No sentido de ser uma produtora audiovisual mesmo, trazer um caráter profissional, né, para as minhas criações, para minhas obras. Também tem um caráter conceitual, de eu criar todo esse conceito da marca que é diretamente relacionado à minha visão de mundo. E o terceiro, que é essa questão do próprio. Eu esqueci qual que é o terceiro. Tudo bem, só vai lembrar, não tem problema. Que é da marca, do profissional e também do caráter de pesquisa. Que é uma pesquisa que eu quero continuar, que é a questão do resgate da memória, dos saberes ancestrais e da cultura popular brasileira. Agora, o que a gente tá falando do. Ah, tá. Agora eu posso falar um pouco do Nós Jacubas, inclusive, porque já que eu tô falando da Miratu. Ah, não. Porque eu queria também saber sobre essa questão da Miratu, como que você escolhe as histórias, tipo assim, como nasce, que tem toda essa coisa da ancestralidade, né, da cultura popular brasileira, dessa questão também, né, de você morar no interior, Ouro Preto, essa coisa de território. Como que você escolhe, sabe, que você junta essas coisas para você retratar e tal? Como que é isso, esse processo? Então, a história nasce da observação. Acho que em primeiro momento vem da observação de mundo, do lugar que a gente está inserido, da realidade que a gente está inserido, vem dessa observação. E a partir disso vem da reflexão mesmo, assim, né? Acaba que ela aspira, né? Você vai pensando, refletindo, pensando sobre tudo, assim, sobre suas vivências também. E acaba que é isso, vamos fazer um filme. E eu falei assim, simples, assim, não é simples, só que é isso, são processos longos, né? Tipo assim, 7 anos, eu não tenho uma grande filmografia, assim, eu tô construindo agora, porque o cinema é lento, assim. A gente vê esses diretores, por exemplo, do Brasil. A maioria deles vai fazer longa mesmo, 40, 30 e poucos anos, porque um longa, cara, assim, dá pra fazer com. Não vamos pensar no longa, sei lá, acho que Bacurau teve 4 milhões de reais pra fazer. Isso não é nada. A gente vê, tem filme aí que é US$ 1 bilhão pra fazer. US$ 1 bilhão. Então, assim, então essa questão de verba é realmente uma coisa muito complexa e, no Brasil, principalmente, de outro mundo. Mas aí, é isso. Então, tem filme que a gente só faz uma coisa simples, simples mesmo, um videozinho igual meus avós, uma coisa que, pô, 40 segundos. 40 segundos disso é um filme. É uma narrativa menos densa, não tá ligada muito com essa lógica do cinema tradicional. Só que ainda assim é um filme. E é um debate muito louco, né? Porque a gente está vivendo um processo das redes sociais onde o audiovisual está se tornando essa grande linguagem, principalmente dessa década de 20 agora, né? Eu sinto que talvez década de 10 foi uma coisa mais fotográfica, uma coisa mais de entender rede social até mais como o design gráfico, meme, fotografia, e agora as redes sociais estão apropriando muito a linguagem audiovisual, né? Veio o TikTok, aí vem o Instagram apropriando também o TikTok, e é isso. Então, eu vejo o audiovisual com várias janelas. Com várias janelas que dão no mesmo local, só que são janelas diferentes. São janelas diferentes. Então acaba que. Janela até literalmente, né? Existe o espectro vertical da rede social. Então acaba que o audiovisual são várias janelas e uma delas é o cinema. Só que no final das contas, o cinema é um embrião de tudo isso. Até um vídeo simples que a gente vê no TikTok veio do cinema. Porque o cinema, o audiovisual nasceu com o cinema, né? Então acaba que tudo é cinema. Lógico que existe uma grande diferença ali de construção de narrativas. Não é esse cinema tradicional do filme de 2 horas, de 1 hora e 30, não, de 90 minutos. Mas, ainda assim,
é uma linguagem audiovisual que nasceu do cinema. É, acho que é isso. A experimentação, assim, né? Você comentou do Nós Jacubas, eu acho que seria já interessante abordar, assim, levando em consideração, né, todo esse trabalho que você vem fazendo. Eh, eu queria, assim, primeiramente, né, que você contasse um pouco mais pra gente, né, sobre o projeto, sobre, o que te motivou, né, a fazer e tal, mas antes só explicar, primeiramente, né, que Jacubas, para quem não sabe, é o território de Ouro Preto que contempla, né, os bairros Antônio Dias, Padre Faria, Barra, Dores, Alto da Cruz e Vila Aparecida. Mas o Christian vai conseguir explicar melhor um pouco, pra gente, enfim. Então, o Nós Jacubas, ele veio, assim, quando eu entrei na faculdade, na verdade, eu, eu já estava lá no primeiro período pensando que ia fazer de TCC. E eu já sabia que era um produto audiovisual. Porque é isso, eu tô fazendo faculdade até hoje, né? Eu tô há 7 anos fazendo faculdade. Porque é isso, né, cara? É, produtor audiovisual independente, trabalhador do audiovisual. E acaba que as coisas vão se atropelando. E tô aí 7 anos fazendo faculdade. Mas tô pra formar ano que vem. Aí vai fazer já o TCC sobre essa coisa mais audiovisual mesmo. Então, eu vou chegar lá também. Mas aí, então desde o início eu tinha duas ideias, assim, que eu queria fazer, assim, que era da minha visão de mundo, assim. A primeira era sobre esse complexo de bairros, né, que são vistos como Jacubas, esse panorama histórico que eu explico mais tarde, mas porque eu achava muito, muito curioso, assim, é uma coisa de pertencimento mesmo, sabe? Existe aqui esse território é riquíssimo culturalmente, eu não tô falando das casas históricas, eu tô falando das pessoas mesmo. Riquíssimo, as pessoas têm um potencial criativo muito forte, e eu acho que isso vem de um processo histórico desse território. Então acaba que são de processo histórico de artistas populares, de trabalhadores. Então acaba que esse território é um território muito rico culturalmente, com grandes artistas. E aí, então desde lá, com 18 anos, eu já pensei, pô, cara, eu quero contar essa história. E quero, sabe, trazer essa perspectiva que em contraste com a perspectiva do centro histórico, desse local que é só visto para turista, mas também mostrar o local onde estão os trabalhadores do turismo também, sabe? Então esse era meu objetivo, assim, desde lá atrás. Um outro documentário que eu queria fazer, que eu nunca fiz até hoje, que eu só tá na minha cabeça, nem sei como que você vai fazer também, que é sobre... Eu passei por um processo, assim, educacional meio conturbado, assim, que eu sou neurodivergente e tenho dislexia. E é aquela coisa, não sabia, a pedagogia do Brasil ainda não está pronta para lidar com isso, é um processo lento, também nem estou botando culpa também nos profissionais, que, pô, é foda pra caralho também ser profissional da educação no Brasil, né? Então é um processo sistêmico mesmo. E aí eu sempre tive bastante dificuldade na escola, sempre fui aquela criança que pegava 5, 10, 10 não, né? Mas 5, 7 recuperações, tomei bomba, abandonei ensino médio, então faltava aula para ir no Cine Vila Rica. Olha aí, já dando sinais, isso é parte meio cultural. E aí eu sempre tive muita dificuldade e eu sempre quis contar essa perspectiva, porque eu acho que a, essa lógica da neurodivergência e da dislexia, eu acho que vem muito lógico, da gente buscar se entender, buscar mecanismos de entrar na sociedade, esse mecanismo que a sociedade impõe pra gente, só que é muito da empatia do outro também, né? Eu tive até problemas com alguns trabalhos, tipo assim, com alguns chefes por causa disso, porque é difícil mesmo ser trabalhador e ser aluno quando você tem neurodivergência e dislexia. E não, é uma parada que é muito falada, assim, hoje em dia tem esse boom aí da moda, tem TDAH, tem TDAH. Só que é assim, né, tipo, né, as pessoas normalmente têm sintomas de TDAH porque a gente está imerso com rede social, o mundo tá maluco. Então, lógico que a gente vai ter. Esse imediatismo, É, essa coisa louca. lógico que a gente vai ter sintomas de TDAH. Só que existe toda essa questão
de que hoje em dia tá na moda falar que tem TDAH, Hum. só que é uma parada que muitas vezes é incompreendível, assim, principalmente a dislexia, assim, que eu vejo que me pega muito, assim. E eu sinto até que isso até me ajudou um pouco a ir um pouco para a área criativa também, porque nossa, cara, tem uma vez que eu fui ver a redação do Enem que eu escrevi, quando eu tinha 16, 17 anos, eu chorei, assim, porque tava, tipo, escancarado, que eu não sabia escrever, sabe? E é isso, então meio que é um processo, meio que eu sempre fugindo do estudo e fugindo da leitura, da escrita, eu fui indo para um outro caminho, uma outra forma de expressão, que veio a partir do audiovisual. E aí meio que isso foi me moldando também, né? Hoje em dia, eu costumo dizer que a dislexia é uma coisa muito, que a gente só é um pouco mais devagar, assim. O- Aos poucos a gente vai pegando o modo de se viver em sociedade intelectual, só que assim, é lento. Então, assim, até hoje tem minhas dificuldades, só que eu fui trabalhando isso e tal. Só que eu sinto que isso moldou muito a minha trajetória também, né? Igual eu falei, eu realmente matava muita aula foi no Cine Vila Rica. Inclusive, vou abrir um parênteses aqui para falar do Cine Vila Rica. Qual que era a pergunta mesmo? Do Jacubas, de todo esse processo, como é que foi criar e tal. Tá. Não, mas pode abrir seu parênteses. Vou só abrir um parênteses, então, para falar do Vila Rica, cara, porque assim, a gente tá em uma cidade histórica, que tem um grande cinema de rua, que está fechado há 5, 7, 8 anos. E assim, tem dinheiro que já chegou, e cadê esse dinheiro? Cadê essa obra? É muito triste, assim, a gente ir no centro de Ouro Preto e se deparar com aquele prédio enorme, fechado. E assim, cadê uma mobilização para isso, sabe? Cadê uma investigação de como que tá esse processo? Porque é muito triste, cara. Uhum. Aí o Cine Vila Rica, porque tem, para a pessoa tem dois Cine Vila Ricas, né? Tem um Cine Vila Rica prédio e o Cine Vila Rica projeto, que é o projeto da UFOP. O prédio é da UFOP também, né? Eu acho que daí que também tem muitos problemas também, porque é um instituto federal que tem um prédio, aí meio que às vezes a prefeitura não quer ceder, enfim. E aí o que que rola? O prédio já morreu, não morreu, mas tá em, vive por aparelhos. E, e aí o projeto, eu tenho algumas informações, nem sei se eu posso falar muito, então vou falar mais superficial. Ah, O projeto, assim, ele tá sem espaço, assim, tipo, então é muito triste ver isso acontecer mesmo, porque a gente vê um cinema de rua que me moldou, sabe, que eu matava fez a aula, parte, né, dessa fez história. parte, eu matava a aula pra ir lá, fez parte da história da cidade, e assim, tá morrendo, tá morrendo. E isso também diz muito também sobre a situação atual da educação superior no Brasil também, que tá escassa. A gente vê o FOP aí perdendo verba cada vez mais. E isso também é uma outra luta que tem que ser falada, assim, porque a gente tá num local onde existe imigração. Onde tem vale não tem cultura, não é isso que eles falam? Então, assim, eh, eu não queria ter o logo da Vale lá no Cine Vila Rica. Só que, pô, sabe, poderia ter uma mobilização ali, sabe? Porque aí a gente já Vale, bota dinheiro lá e aí a gente faz filme que lá taca Vale, né? Meio que É. uma via de mão dupla. Mas sabe, precisa ter uma mobilização para isso. E, enfim, fechando parênteses, porque eu acho muito importante falar do Cine Vila Claro. Rica, porque, assim, é um grande patrimônio que a gente tem e não é falado. Fala tanto dos patrimônios das igrejas, Uhum. fala tanto sabe, patrimônio das casas, grandes casarões, mas e aí? E a cultura, assim, e material também, né? Porque é um grande prédio que tá, Com certeza. sabe? Que faz falta ali, né, para principalmente agentes culturais, para quem gosta mesmo, né? Então, não, você super justo. Mas aí, fechando a parêntese,
eu falei dessa questão de querer contar mais sobre essa minha perspectiva da, da própria, da própria dislexia, porque que é isso, né? Eu acho importante, eu como uma pessoa, um indivíduo que passou por essas dificuldades intelectuais, educacionais, é, que agora está podendo contar suas histórias e está conseguindo, e viu numa linguagem uma saída para o convencional, para a educação convencional, eu acho muito massa eu fazer alguma coisa sobre, só que ainda não consegui fazer nada. Mas aí, voltando nas Jacubas, aí desde aquela época eu estava querendo fazer alguma coisa, e aí surgiu a Paulo Gustavo de Ouro Preto. E aí eu pensei, pô, vou escrever um projeto lá, tipo, vou escrever aquele projeto que tava lá atrás, 7 anos atrás, sobre isso. E aí eu fui, escrevi, passei, e aí tô rodando ele agora. Então, basicamente, Nós Jacubas é um projeto manifesto, assim, que meio que eu apropriei do conceito Jacubas, porque o termo Jacubas é um termo popular, assim, que existia essa rixa entre Jacubas e Mocotós, que é um lado, a praça divide dois lados, o lado do Pilar do Rosário, o lado do Antônio Dias e bairros adjacentes. E aí, a galera que tava do lado de lá, aí isso é uma questão que o panorama histórico é muito longo, né? Então as coisas mudam, as coisas se reinventam, ressignificam e tal. Só que nesse início da rixa, basicamente é isso. O, é, o lado de lá, Mocotó. Mocotó, era mais a galera que trabalhava no governo, era a galera mais rica, enquanto o lado do Jacuba eram os trabalhadores, era a prole mesmo. Então acaba que os artistas também eram um lado mais boêmio também, então acaba que é isso, existia essa grande ruptura. E aí o louco essa rixa é secular, é muito antiga. Só que eu já escutei histórias de rixa recente, tipo assim, infância de gente adulta agora. Tipo, gente que tem agora uns 60 anos, fala de rixa que teve. Eu já escutei história que os moleques ficavam, tipo, tacando pedra um no outro, na praça, assim. Já escutei história assim, tipo assim, rixa de bairro mesmo. E já escutei história de quem é do Alto da Cruz não podia ir no São Cristóvão, que apanhava. E quem era de São Cristóvão não podia ir lá da Cruz que apanhava. Não podia namorar também. Olha. Porque se você ia pra lá, você tava namorando alguém de lá e aí você apanhava. Pensando numa coisa mais Romeu e Julieta. Então, assim, então existia uma ruptura assim, urbana, sabe? E aí, essa é a historinha. Esse é o rolê que existe e tal, e desse panorama histórico. Aí, o motivo da minha investigação é esse. Na verdade, vem do resgate de memória, que nasceu lá quando eu fiz o filme com meus avós. Sim. Então acaba que a memória. E também eu sempre fui uma criança que sempre gostou de conversar com gente mais velha. Assim, minha mãe sempre acha engraçado isso, que eu sempre desde os 5 anos, sempre tava lá falador com gente mais velha. Sempre gostei, assim, de conversar, de conhecer coisa nova. Tinha uma vizinha, eu sempre gostei de cozinhar também. Aí quando eu tinha uns 8 anos, tinha uma vizinha que era confeiteira, de aposentada e tal, só que aí eu ia na casa dela, ela mostrava pra mim os biquinhos e ficava uma tarde inteira lá, sabe? Então, assim, eu sempre tive essa relação com os mais velhos, assim, e de respeito também. E acaba que eu acho que isso mudou muito também o que a Miratu é agora. Porque é esse meu buscar nos mais velhos, sabedoria, buscar respeito, buscar histórias e um bom papo também, Tudo sabe? interligado, assim. Que é isso, né, cara? Eu acho que eu acho muito triste abandonar o passado. Eu acho que a gente tem que viver no passado, no presente e no futuro, assim. A gente tem que. Inclusive, a Miratu, ela carrega tem o nome Miratu. O nome Miratu, ele foi criado pela Pagu, né? Depois desses anos que eu tentei buscar o nome, eu cheguei e falei pra Pagu tudo. Falei, não, Pagu, o que tá na minha cabeça é isso, isso, isso. Essa é minha pira. Aí ela foi me dando umas palavras, Miratu. Falei, pô, gostei. Então, é Miratu Filmes. Aí a Miratu, ela nasce. Aí a Miratu vem dessa palavra mira e tu.
a mira muito nesse local óptico, né, de você posicionar algo, e o tu vem você posicionar algo a alguém, então acaba que vem muito dessa troca, desse hibridismo artístico, mas vem desse muito do observar também, que eu já vim falando ao longo da entrevista, né. E aí tinha uma época que eu estava na dúvida: "Será que é Miratu? Será que é Miratu?". Aí o Marcelo D2 lançou uma música que a esposa dele falou, porque ele criou todo o conceito do arco e flecha, a metáfora do arco e flecha. Quanto mais puxamos lá para trás, mais à frente a gente acerta. E foi a esposa dele que declarou essa frase. Eu falei: "Porra, cara, Miratu é isso", sabe, Miratu é isso, é a metáfora do arco e flecha. Então vem daí, assim, todo esse conceito da Miratu, e então o Nós Jacubas bebe muito dessa essência também, só que meio que a Miratu é o guarda-chuva, aí Nós Jacubas ele é um projeto dentro da Miratu que tem esse conceito e essa estética, que busca, nos mais velhos, busca nos mestres, artesãos, os artistas, trabalhadores, esse resgate de memória. Só que aí, o termo Jacuba, ele é específico desse território. Só que quando eu pego esse termo e crio, e a partir dessa, e a partir desse termo eu pego e transformo num conceito, eu estou falando no Jacuba não só desse território, porque por mais que todo território, todo indivíduo é único, existe conexões. Então, por exemplo, a minha família não é de Ouro Preto. Eu fui Ouro Preto com 12 anos. Minha família é de Raul Soares, que é mais interior ainda de Minas Gerais. E aí, o que eu vejo no Antônio Dias e no Padre Faria, e no Alda Cruz, e nas Dores, na Vila Aparecida, por mais que tenha esse caráter mais urbano, urbano interiorano, mas ainda assim urbano, não é diferente do que eu vejo lá na roça do meu avô, sabe? Então acaba que esse conceito Jacuba, por mais que originalmente ele vem esse processo eh, de território, de uma criação de identidade, ele ainda assim ele agloba outras realidades, assim, eu acho que é por isso que ele é muito rico e potente. Então acaba que a Miratu é uma pesquisa de memória, o Nós Jacuba já é uma pesquisa dentro desse processo da Miratu, e basicamente é isso, sim. Tem outros projetos também que estão sendo produzidos. Acho que já posso falar sobre eles, né? Já que já é uma pergunta que vai vir, né? Pode abordar já pra gente, que esse era uma dos questionamentos também, né, do futuro, assim, da Miratu, o que é que a gente pode esperar, né, o que vem aí, porque você já deu um spoiler, assim, né, que tá trabalhando com 5 coisas, assim, diferentes, então eu acho que pode contar um pouco mais pra gente. Então, acho que eu vou falar primeiro do curta. É um curta híbrido que eu e a Laura Borges, que tá co-dirigindo comigo o filme, se chama Tudo que é Sólido Desmancha no Ar. É um filme que tá para ser lançado esse ano, é um curta-metragem. E ele inicialmente era para ser um falso documentário. Falso documentário é uma linguagem assim meio que satírica, que apropria da linguagem documental, mas conta uma história de mentira. E aí a ideia inicial era para ser contar a história da privatização do ar aqui em Mariana. Esse ar está sendo privatizado por uma poluição absurda que está vindo da mineração. Então, essa era a historinha. Só que acabou que no processo criativo que a Laura estava tendo, a gente mudou tudo e transformou num híbrido. Vai ter depoimento de pessoas e profissionais reais, falando coisas reais. E vai ter também uma historinha, uma ficção, um personagem que está vivendo que é um morador de um distrito de Mariana, um distrito que tem mineração como base econômica, e mostrando essa realidade. E esse artista também ele quer se expressar a partir da arte, e também e vai ter suas amizades também que vão se encontrar para poder se expressar, e refletir sobre esse cenário que eles estão inseridos, essa realidade que eles estão inseridos. Basicamente é isso. Então é um filme que tá para lançar aí a qualquer momento, a gente tá finalizando o roteiro e logo mais vai chegar aí no, nas telas e vai ser lançado. Aí esse é um projeto.
Aí tem o Nós Jacubas, né, que está sendo produzido, que o Nós Jacubas, só para entender o escopo, eu falei muito do conceito Nós Jacubas, eu não falei muito sobre o que é esse produto Nós Jacubas, né? Nós Jacubas, ele, de forma geral, é uma websérie que vai contar com 4 personagens, mestres, artistas, benzedeira. Assim, vou fazer a gente fez uma seleção de 4 personagens assim, desse território de Jacubas para poder estar contando quem ela é, qual que é o ofício dela, a história dela, a relação que ela tem com o bairro, com os bairros. Então, é isso. Então, a primeiro momento, são 4 personagens. E, além disso, vai ter um pouco de conteúdo, assim, né? Fotografia, cortes dessas falas, carrossel informativo. Então, essa é a ideia do Nós Jacobos por enquanto, né? Porque, assim, é um projeto que ele inicialmente tem essa verba, da Paulo Gustavo de Ouro Preto. Só que assim, né, eh, não é o suficiente para rodar um projeto. Então a gente tem esses 6 meses para estar fazendo isso, e no final de tudo vai ter um documentáriozinho pequenininho também. Só que a ideia é projetar mais para frente, continuar fazendo um trabalho às vezes independente, sem ter verba, mas tentar uma verba assim para conseguir continuar da vida a manter vivo esse projeto, porque é um projeto que eu acho muito lindo assim, da gente fazer um registro eh, das pessoas, né? É muito focado nas pessoas mesmo. E aí, beleza, aí tem na Jacubas, tudo pessoal. Aí vai vir um projeto também de arte e educação. Porque tem uma coisa na minha trajetória que eu não falei. Eu trabalhei por 2 anos como arte educador, em Ouro Branco. O Eduardo Batista, o atual secretário de Cultura de Mariana, ele estava com um projeto lá em Ouro Branco, e ele me convidou para ser esse professor, que ia lecionar aulas minhas sobre cinema, criação, processos criativos, né? Aí eu fiquei 2 anos lá, e isso me mudou, assim, também. Porque outra coisa que o processo da minha trajetória que me mudou. Porque eu nunca, tipo assim, quando eu era mais novo, eu já pensei em fazer história, e já pensei em fazer história para ser professor. Aí isso estava lá atrás, uma coisa lá atrás da minha cabeça. E aí, a partir do momento que comecei a trabalhar com audiovisual, isso começou a excluir da minha vida. Aí quando o Du me chamou para dar aula, pô, vamos lá, cara. Foi muito massa, assim, porque eu comecei a explorar, não a minha criatividade, mas estava ajudando a canalizar a criatividade de mente de criança e adolescente, que assim, é muita coisa, é muito massa. Então foi um processo muito legal, assim, que a gente fez trabalhos coletivos e foi muito legal, assim, que eu trabalhei foi na Casa Juventude de Ouro Branco. Juntou aquela vontade que você tinha, né, que estava lá atrás. Meio que uniu tudo. E o meu interesse por história também vem disso. Vem da memória, porque o interesse de história, eu gosto muito de Contar a história. história. Mas aí o meu interesse de história mesmo, de acontecimentos históricos, meio que fez com que eu gostasse também dessa temática da memória. E aí também vem também essa questão da contação de história, então foi tudo assim se misturando. E aí o, aí o Du me chamou, né? Eu fiquei lá 2 anos. E aí agora eu tô com um projeto que tá para começar esse ano também, que se chama Olhares Interiores. Olhares Interiores é um projeto que visa é, democratizar o conhecimento audiovisual, principalmente para os interiores, distritos, inicialmente Mariana, e depois eu quero expandir esse projeto. Cara, é um projeto que eu tenho muito interesse, porque eu fui uma criança do interior, sabe? Fui um adolescente do interior, que teve vontades, desejo de criar, mas não tinha ferramenta. Então, para mim, tá levando eh, esse conhecimento, um projeto como esse, para uma criação coletiva, é uma coisa que eu estou muito entusiasmado, assim. E aí vai sair aí esse ano, Olhares Exteriores. Esse nome, ele vem muito da questão do olhares para os interiores, mas também um olhar para o interior também do indivíduo, né? Porque eu quero trabalhar sobre memória, sobre identidade com esses alunos, né? Então acaba que é isso, é um projeto que vai sair. Ainda tá num escopo bem inicial, só que vai sair esse ano também. E aí, beleza. Aí, final do ano, em dezembro, vai ter a mostra do filme urbano, mostra de cinema urbano,
de Ouro Preto, que eu tô criando com a Laura também, a Laura Borges. E aí é isso, é uma perspectiva do cinema, de como a arte urbana consegue estar no cinema, e o cinema, na verdade, é muito urbano, o cinema é muito. É, a cidade é muito cinema, na verdade, porque a cidade está em movimento, as pessoas, histórias, prédios, sabe, bairros. Então, a cidade é muito cinema, assim, então acaba que a gente quer tratar um pouco dessa temática nessa mostra. Uma coisa muito embrionária ainda, mas é um projeto do projeto Cine Vila Rica, que a gente passou e a gente vai fazer esse projeto acontecer no final do ano. E aí, também tem um documentário, que também nesse ano, tem um documentário do Vira Saia, também, que eu tô fazendo junto com o Arthur Abreu, um amigo meu, que também tá no processo bilionário, mas espero que saia. Mas quando você tem o ponto inicial para dar um gás, acaba que né, ali o processo é o de menos, assim, até É o problema, começar. é o problema que assim, eu falo que tem escassez de, de edital, e tem mesmo. Porque acabou que eu tive a sorte e o azar de, no mesmo ano, projetos que eu escrevia 2, 3 anos atrás, porque também tem isso. Uma coisa muito frustrante no universo cultural é o tempo. Porque a demora que tem, cara, assim, o Zema, eu não sei como era antes, porque eu não era trabalhador da cultura antes do Zema. Só que o que que eu boto culpa no Zema. O que que acontece na Secretaria de Cultura do Estado, assim, é absurdo, assim. Uma. Eu, não, eu acho que talvez seja falta de capacitação, provavelmente. Então, uma culpa é do governador, né? Se existe uma falta de capacitação dos trabalhadores do setor cultural da sua Secretaria do Estado, o problema de quem lidera isso, né? Então, acaba que é muito triste, assim, o governo de Minas, ele está muito sucateado culturalmente. Tem editais, só que os editais são mal escritos, os editais, eles demoram muito existe atrasos absurdos. A Paulo Gustavo, do ano passado, não, desse ano, ela, ela, assim, sei lá, eu acho que demorou mais de um mês, assim, falou assim, o resultado vai sair dia 1º de março. Saiu dia 1º de abril, tem datas exatas. Mas, assim, isso é um absurdo, cara. Assim, eles tratam o setor cultural como, como se nada, como se a gente não tivesse uma vida, como se tivesse conta para pagar. Então, assim, é um grande absurdo que acontece. Só que acabou que eu tive essa sorte e azar de cair tudo ao mesmo tempo. E é isso, agora tem que correr contra o tempo, porque eu não tenho só esses projetos para gerir. Tenho um trabalho fixo, Sim. porque eu preciso de um trabalho fixo eu preciso ter mais de um trabalho para conseguir pagar minhas contas e poder fazer minha arte. Então, é isso. Tive essa sorte e azar de estar fazendo muitos projetos massas ao mesmo tempo, só que o azar de estar sendo ao mesmo tempo, assim. E eu fico até com medo, assim, de pecar no sentido de produção mesmo e não fazer um trabalho massa. Por isso é que, assim, é isso. Tô correndo, tô fazendo e tal, tô no corre. Não tem que se virar em dois, né? Tem que se virar em cinco, sete. Sim, sim. Então acaba que. Então é aquilo, olha o louco. Aí agora, eu não tô com tempo para escrever novos editais. Tá tendo altos editais abertos, eu não tô podendo escrever, porque eu tô abarrotado com esses editais. Acumulou, né? Acumulou por causa do setor. Porque coisa que eu escrevi em 2023, eu tô fazendo agora, porque atrasou. Atrasou por quê? Falta de organização, falta de capacitação. E eu não estou atacando os trabalhadores do setor público de cultura, estou atacando o sistema que estão inseridos, que acaba que acontece isso. Igual, até aproveitando para falar que assim, a mudança é possível sim, porque quando eu fiquei sabendo que o Du ia ser secretário de cultura, eu fiquei muito feliz, assim, porque eu conheço o Du, ele foi meu chefe, e aí eu pensei, pô, cara, o Du vai ser um ótimo secretário de cultura, porque ele se importa não só com a ideia da cultura pelo turismo, ele também se importa com os artistas locais, né? E dá para ver, assim, essa posicionamento que o Du está tendo como secretário de Cultura em Mariana,
Porque, assim, eu nunca vi uma Secretaria de Cultura como Mariana está sendo, assim, de apoio aos artistas, assim, e tá sendo o primeiro ano, né? Então vamos ver como que vai ser os próximos, né? Em grande contraste com outras secretarias de culturas que eu não vou citar aqui o nome da prefeitura, mas, assim, é complexo, é um descaso completo. Secretarias de Cultura que demoram meses para pagar artistas que, que, que músicos que estão no palco aí ganham já uma mixaria para botar uma banda e um equipamento de som e demora meses para ser pago. Vale até falar uma coisa, que assim, se alguém picha um patrimônio histórico, é uma mobilização absurda. É gente reclamando em rede social, é dia seguinte, estão lá pintando de novo. Uhum. Agora, para pagar artista, demora 2 meses, 6 meses, 3 meses, sabe? Isso é um absurdo, cara. Então, assim, eu acho que as secretarias de cultura precisam repensar muito, mas muito, e só conseguem repensar com diálogo com o setor. Ah, mas eles fazem diálogo. Fazem, mas só isso não, mas não escutam. Já fui em várias reuniões de tanto a Secretaria de Mariana, tanto de Ouro Preto, fui em várias reuniões e assim, a gente fala, 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 fica horas lá, para no final das contas, entra no vídeo, sai pelo outro. Então, assim, Nada, né? é uma estrutura que precisa ser repensada, porque senão só vai causar frustração e não só frustração, e a gente vai perder esse potencial criativo das pessoas. Porque as pessoas têm uma vida para viver, têm conta para pagar. Então acaba que se não tiver um apoio real do setor público para os artistas e realizadores culturais, é uma grande perda para a cultura brasileira. Não, não, e assim, inclusive é muito bacana, né? Ver todo esse trabalho que você vem desenvolvendo, apesar, né, de todos esses desafios e tal, igual para esse ano, tem muitos projetos bacanas, né, por aí. Eu acho que, inclusive, já que a gente já está, né, mais para o final, chamar mesmo, né, pro Instagram, né, da Miratou, do Nós Jacubas, até do Christian mesmo, né, para seguir, para a gente poder acompanhar os trabalhos. Eh, Se você quiser chamar eles, Christopher. Tá, eu vou só conferir, porque o Nós Jacubas está novo, o Miratu também está mais ou menos novo, então só para conferir certinho a roupa, não falar a roupa É, errada, né? vai até aparecer na tela para vocês Ah, não. também, Ju, porque eu acho que é muito bacana assim, né, a gente poder continuar acompanhando, porque o Nós Jacubas principalmente tem muito por vir aí, né, tudo que a gente vem conversando, mas eu acho que no mais a gente vai fechando por aqui. É, Aí vocês ficam convidados aí para seguir, gente, o Christian nas redes. Eu queria agradecer, né, pela sua presença. Foi assim muito bacana conversar com você, ver a sua visão assim de mundo, ver todo esse trabalho que você vem desenvolvendo, que é muito importante para a região, inclusive. O Nós Jacobas está ficando muito bacana. E eu acho que é isso mesmo, agradecer, né, a sua presença. E foi um prazer te receber, conversar. Ah, eu também queria agradecer também pelo convite. Eu acho que é muito massa estar aqui, poder dialogar, porque é isso, né? A gente traz nossas visões e meio que às vezes planta sementinhos também. Então, eu acho muito massa. Obrigado aí pelo convite. A gente que agradece. Obrigada, gente.